Você já pensou sobre isso? Até que ponto vivemos a ilusão do controle? O tempo, por exemplo. Gostaríamos de poder fazer o tempo voltar atrás ou ir para frente, passar devagar quando estamos numa atividade prazerosa ou bem rapidinho quando estamos diante de um desconforto. Mas isso é ficção científica, pelo menos por enquanto. O tempo é contínuo e linear, vai para frente. Então não controlamos o tempo. A única coisa que podemos controlar é como vamos despender o nosso tempo, como vamos agir. E a ação é tempo presente, é o aqui e agora. E o que a gente mais gosta de fazer? Ficar pensando no que passou, como gostaríamos que tivesse sido, mas não foi. Ou com saudade daquilo que foi ótimo, mas que não volta mais. Ou ficar pensando naquilo que não aconteceu ainda, acumulando expectativa, boa ou ruim, gerando muitas vezes estresse e ansiedade, quando não, um medo paralisante. Mesmo planejar o futuro, o que é muito importante e coerente, é uma ação presente. Eu planejo hoje o que vou fazer amanhã. O resultado. Outra ilusão comum que costumamos ter. Uma querida professora de yoga minha dizia: o resultado não te pertence, pois então dá o seu melhor e entrega o resultado a Deus. E eu demorei a entender a profundidade desse ensinamento que ela repetia a cada aula, até que por fim eu compreendi. O que compete a cada um de nós é o esforço, é dar o nosso melhor possível naquele momento. O resultado será o que tiver que ser, porque existem muitas variáveis e muitos propósitos. E eu, se eu já dei o meu melhor, teria alguma coisa a mais a acrescentar? Se a resposta é sim, então eu não dei o meu melhor. Se a resposta é não, eu não teria mais nada a fazer que influenciasse o resultado. E essa forma de pensar ajuda a reduzir também a ansiedade pelo êxito. E se eu não ocupo a mente com ansiedade, eu fico livre para me dedicar a outras questões que são importantes. O outro, essa é boa. Quanto tempo gastamos pensando em como o outro deveria ser ou ter sido? Deveria fazer ou ter feito? Quanto tempo gastamos atribuindo ao outro a responsabilidade pela nossa satisfação ou felicidade? E sobre isso eu quero assinalar dois pontos. O primeiro é que se eu controlasse o outro, e de novo, só se fosse num filme de ficção científica, eu jogaria fora justamente o que o faz interessante, que é a sua individualidade. Individualidade essa que também é um direito fundamental de todos nós. Individualidade que me desafia com certeza, mas é esse desafio que me faz crescer. O que nos traz ao segundo ponto. Mas se essa individualidade está equivocada? Bom, então eu vou aprender paciência, indulgência, resiliência. Aprendo a impor limites e a defender o meu direito. Aprendo a fazer ao outro o que queria que me fizesse. Percebe que o outro, mesmo equivocado e difícil, nunca nos impede de crescer e nos fortalecer? Então não vamos perder tempo tentando controlar o outro. Vamos assumir o controle sobre nós mesmos, o que queremos e necessitamos. Aquilo que a gente vai reagir ao outro, a forma como a gente vai reagir ao outro. Esse é o esforço possível e benéfico. E é que chegamos ao que de verdade conseguimos controlar, nós mesmos. Quanta coisa na nossa vida depende exclusivamente de nós e nós não fazemos? Um exemplo simples, uma atividade física, não é sobre ficar em forma, mas é terapêutico dos quadros psiquiátricos e metabólicos, melhora a depressão, ansiedade, pressão alta, níveis de açúcar, ajuda na regulação hormonal. Só para ficar em alguns exemplos. Fora o impacto na prevenção e no bem-estar que traz a todos nós. E a gente faz? Não. A gente fica protelando. Hoje não dá, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho disposição. O que a gente de verdade não tem é coragem de começar. Talvez sair da zona de conforto.
Estudo. Quanta oportunidade de aprendizagem temos hoje, seja online ou presencial, pago ou gratuito. Quantos livros estão à nossa disposição para que a gente comece a enxergar o mundo cada vez por uma janela mais ampla. Tudo aquilo que a gente aprende nos faz crescer e evoluir. Amplia nossa capacidade de entender e pensar o mundo. Quanta coisa nova gostaríamos de experienciar ou conhecer, mas muitas vezes nos intimidamos, achamos, eu não tenho mais idade. Mas isso é apenas etarismo. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Um preconceito social que a gente aceita, compra a ideia de que tem idade certa ou limite para fazer as coisas. O que, do ponto de vista de nós espíritas, é uma incoerência, afinal, acreditamos que somos seres eternos e que carregamos na nossa memória espiritual tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que a gente experimentou. Então, não existe o tarde, sempre é tempo. Outras vezes pensamos que não somos bons o bastante, que não temos o preparo suficiente, que iremos fazer papel de bobo. E entramos então numa outra questão. Mas o que é que os outros vão pensar? Não sei. Ninguém sabe e ninguém tem controle sobre o que os outros pensam. Isso é problema deles. Para cada um de nós importa a nossa vontade e a nossa verdade. Se eu não prejudico ninguém, se eu sou ético e responsável, o resto só diz respeito a mim. E quando tomamos posse de nós mesmos, quando percebemos que somente a nós cabe conduzir o leme do nosso barco, quando nos empoderamos e paramos de responsabilizar os outros e começamos a olhar para dentro para poder responder, já que eu estou no controle, o que eu quero, quais os obstáculos eu preciso remover para atingir os meus objetivos, seja obstáculos físicos ou psicológicos. Eu começo a traçar estratégias para conseguir o que eu anseio, pois eu tenho um objetivo claro. Isso, minha gente, é autoconhecimento. E o conhecimento de si mesmo está prescrito na questão 919 do Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a perfeição moral, como a fórmula para se alcançar a felicidade. Uma vida, uma encarnação, é dádiva de Deus para a gente crescer e evoluir e sermos tão felizes quanto possível. Mas muitas vezes não aproveitamos as oportunidades, porque estamos distraídos, tentando controlar o que não podemos e abrindo mão de fazer o que depende exclusivamente de nós. Se não controlamos o tempo, podemos decidir o que fazer com o tempo que temos. Se não controlamos os outros, podemos decidir o que queremos fazer e como vamos reagir aos outros. Se não controlamos o resultado, controlamos o quanto nos esforçamos por ele. A vida nos concede esse poder. Ele está em mim, está em você, está em todo mundo. E é definitivamente o que conseguimos controlar. Eu espero que este vídeo tenha trazido uma boa reflexão. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com quem também pode gostar. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.